Sejam bem-vindos ao podcast Negócios Sustentáveis. Hoje vamos falar de fundos imobiliários. Eu sou o Matheus Forte e ao meu lado está Eduardo Matos. Bom, sejam bem-vindos. E nosso convidado de hoje é o Thomas. Thomas Gomes é graduado em Engenharia Civil pela PUC, possui especialização em investimentos imobiliários pela INSPER São Paulo, cursou o Program for Leadership Development na Harvard Business School, Estados Unidos. E hoje é Head de Real Estate na Life Capital Partners. Atualmente é presidente da ADEME Paraná. Então, Thomas, obrigado pela tua presença. E já vou te passar a palavra com uma pergunta de abertura que bem geral para contextualizar o nosso público e colocar assim, o que são os fundos de investimento imobiliário. Perfeito, legal. Bom, primeiro de tudo, obrigado, Matheus, obrigado, Edu. Sempre um prazer estar com vocês aí. Iniciativas como essa são muito legais para a gente poder falar do que gosta e com gente que é muito qualificada. Vamos lá, fundo imobiliário, ele é um veículo de investimento, né, que está cada vez mais conhecido aqui no Brasil, que basicamente torna um pouco mais fácil o acesso do investidor comum a um ativo imobiliário. O que significa isso? Você muitas vezes não precisa do valor integral para você ser dono direto ou indiretamente de um ativo. Quero comprar um apartamento, um prédio ou ter uma sala para locação. Você não necessariamente precisa ser o dono da sala como um todo, você investindo através de um veículo como um fundo imobiliário, você é dono de uma fraçãozinha daquilo ali. Você como cotista, você é dono de cotas do fundo, que por sua vez é dono de, né, um pedacinho daquele imóvel. E o fundo imobiliário é um veículo que traz consigo uma governança, um compliance, uma formalização do teu investimento para proteção do investidor, né? Não que os outros mecanismos não sejam seguros, né? A gente está com bastante campo para explorar investimento imobiliário, mas o fundo imobiliário, via de regra, ele é o prime em termos de governança e compliance para você investir no imóvel. E Thomas, o fundo de investimento imobiliário, porque assim, o fundo de investimento privado, por exemplo, que trabalha com empresas, ele performa muito comprando empresas, às vezes, numa baixa, arrumando essa empresa e vendendo no futuro. E aí ele dá essa rentabilidade para o investidor que acreditou neles. O fundo de investimento imobiliário trabalha nesse mesmo formato ou ele trabalha um pouco mais com aluguel? Como que funciona Perfeito. isso? Cara, legal. É uma boa pergunta e acho que a graça dos fundos imobiliários, se não é só porque eu trabalho com isso que eu estou falando, é que eles têm uma gama de possibilidade quase infinita. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Existem fundos que fazem similar ao que você falou das empresas. Compram um ativo, seja ele estressado, sei lá, uma massa falida ou simplesmente um ativo barato, desenvolve aquilo ali, seja, dá reforma, desenvolve um empreendimento, etc., e vende aquilo, então faz esse ágio para o investidor. Ou tem os fundos que, eu vou construir um prédio ou vou comprar uma sala e vou carregar para aluguel o resto da vida e vai ser uma receita recorrente para o cara. E aí a gente brinca que a própria LCP, né, a gente fala que a gente é uma das casas mais criativas que tem aí no mercado, porque a gente começa a jogar com o que é a possibilidade de fundo imobiliário, 100% dentro das 4 linhas. Isso não é nada assim, ilegal, nem imoral, nem nada assim. A gente começa a jogar com as possibilidades. E se a gente fizesse comprar um ativo assim e fizer essa... Então, o fundo imobiliário ele tem muita possibilidade. Isso que é o legal do ativo. E a gente tem uma diferença nos fundos imobiliários, que é o fundo de tijolo e o fundo de papel. Perfeito. O que é essa diferença? Cara, sendo muito sintético, assim, o fundo de tijolo, como o próprio nome diz, o ativo imobiliário está direto na esfera do fundo. Então, vou dizer um exemplo aqui. Eu sou dono de 200 lotes de loteamento popular em Fazenda Rio Grande, que é uma cidade perto aqui de Curitiba. Esses ativos estão registrados, matriculados a mim diretamente, a mim fundo, ou a uma SPE que o fundo é dono. Esse é um ativo que a gente chamaria de tijolo. Daí você pode desenvolver esse ativo, pode simplesmente ter um ativo que vai vender e a receitazinha do cara pagar lá o financiamento dele vai para dentro do fundo. E um fundo de papel é, em suma, um fundo que investe em título de crédito, em um certificado de recebível, que tem, por sua vez, como objeto o ativo imobiliário no fim. Então, ele é o ativo direto e indiretamente, né? Muito resumidamente, para simplificar aqui a análise, é isso. Fundo de papel é um fundo onde você investe
seja em outros fundos que tenham ativo direto, seja num título de dívida que está financiando a obra do Eduardo, e o fundo de tijolo é o fundo que o ativo está direto no teu nome. E tem assim, alguma relação, mesmo que indireta, assim, com risco ou com rentabilidade, essas diferentes modalidades, ou depende muito do... Depende. Isso é Cara, característica do muito fundo. boa. É a característica do fundo e do ativo. Porque, por exemplo, via de regra, se você pensa em dívida, a dívida ela tem por mais que às vezes a gente, brasileiro, não tem muita cultura de dívida, a gente acha que dívida geralmente é uma coisa pejorativa, via de regra a dívida ela tem mecanismos de segurança um pouquinho mais sólidos do que o equity, né? Equity é a participação direta. Porra, eu sou sócio de uma SPE que vai construir um prédio. Eu com equity, eu posso colocar R$1 e sair com nada, ou até botar mais dinheiro porque a SPE morreu, ou sei lá, não consegui construir o prédio. E a dívida eu tenho garantia real do terreno, eu tenho um limite, eu tenho uma exposição. Então, indiretamente é essa relação, mas depende muito do ativo, depende muito do que você for fazer. É isso aí, mais ou menos. Bacana. E hoje, por que vale a pena hoje para o investidor não ir fazer um investimento direto e ir para um fundo? Acho que isso é legal, assim, porque o mercado da construção civil, principalmente, é um mercado, de certa forma, de fácil acesso. Perfeito. Né, para qualquer investidor. E tem uma cultura, acho que em qualquer lugar do mundo, que é você, eu vou investir naquela casa e depois eu vou revender, ou num prédio para alugar, vou comprar salinha, vou comprar apartamento, e o cara acaba virando de certa forma um fundo. Sim, né, perfeito. De gestão dele. Por que vale a pena explorar essa alternativa também? Cara, eu sempre digo o seguinte, eu acho que como tudo na vida, a gente não pode levar aos extremos, né? Então, vou botar todo o meu dinheiro num único ativo imobiliário, ou numa única empresa, ou num único fundo. Eu acho que o fundo, ele, como todas as outras classes de ativo, eles devem compor um portfólio, né? Acho que começa por aí. Mas para falar das vantagens, acho que primeiro eu até falei rapidamente no começo, que é assim, ele torna mais acessível a propriedade de um imóvel. Mesmo que essa propriedade seja indireta, você como dono daquela cota, você tem direito àquele fração daquele imóvel. Segundo, como eu falei também, um pouquinho da formalização do investimento, a segurança, as entidades que tem por trás, tem CVM, Ambima, B3, uma corretora, uma gestora, tem toda uma cadeia de players por trás que fazem com que o dinheiro do Matheus vá direto para a obra do Eduardo, sem ter intermediário, faz uma fiscalização desse dinheiro. E acho que os fundos imobiliários, eles estão ficando cada vez mais populares também como uma alternativa ao cara fugir um pouquinho disso que a gente estava falando até na conversa de antes, dessas incomodações que você ser dono de um ativo direto traz. Então, você tem que gerir um aluguel, você tem um problema, sei lá, trabalhista, um problema civil, uma inadimplência e tal. Então, de novo, né, o fundo imobiliário, vendendo um pouquinho do meu peixe, é uma alternativa que eu gosto muito, né? Eu trabalho com isso literalmente, a gente faz isso, mas ele deve ser parte de um portfólio como um todo, né? Não adianta a gente também achar que, vou botar todo o meu dinheiro no fundo imobiliário, tá tudo certo. Sim. E ele sempre tem dividendos mensais, renda mensal, os fundos imobiliários? Eu sei que a maioria, que eu vejo pelo menos, né? Não sou nenhum especialista, mas eu vejo que a maioria paga dividendo mensal. Perfeito. Né? Então, não é uma regra. Não é uma regra. Os fundos funcionam assim, né? É muito como... Essa talvez seja uma das outras vantagens do fundo imobiliário, que você pode tangibilizar o teu resultado mais rápido, ou melhor, mais recorrentemente. Então, sei lá, eu sou investidor de uma SPE, eu vou ter que esperar o prédio desenvolver, vender as unidades lá na frente, colher meu resultado. Ao passo que se você investe no fundo imobiliário, dependendo do fim dele, ele vai te distribuindo renda. A gente tem na casa, lá na LCP, fundos das duas ordens. Eu tenho um fundo que faz permuta com terrenistas, depois até a gente explora isso com um pouco mais de calma, com incorporadores. Eu compro o terreno e permuto com o incorporador. O meu investidor desse fundo não espera a rentabilidade mensal, porque ele sabe que eu tenho que esperar todo o desenvolvimento do prédio, performar, vender, vocês conhecem bem. E eu tenho um fundo, alguns fundos, na verdade, o Life 11, o Renda Mais, agora a gente está tirando outro do papel, que são fundos de dividendo. Então, que daí é o fundo que você falou, todos os mesezinhos lá o cara recebe uma receitinha recorrente oriunda dos pagamentos do financiamento dos caras que compraram o lote direto comigo. Pois é, porque hoje você fazer a gestão desse patrimônio teu tem que ser cada vez mais profissional, né?
E aí você... imagina, uma pessoa que já tem lá 10 apartamentos para gerenciar, já tem que viver disso aí, porque é de manutenção, é inquilino que sai, é briga de reajuste, é briga de contrato. Ao invés ele vai lá e investe um pouquinho num fundo lá e fica mais tranquilo, né? E ele vai ter 10, dificilmente ele vai ter um logístico, um corporativo, é isso aí, né? É isso aí. Bacana. E conta um pouquinho da Life Capital Partners, LCP. É isso aí. Cara, a LCP é uma casa relativamente nova, mas que a sociedade está há algum tempo no mercado, né? Nós somos em 5 lá, os 4 fundadores foram o Wilson Delara, que é daqui de Curitiba, acho que talvez seja o nome mais conhecido, o Carlos Gamboa, que é um carioca também, que junto com o Wilson investe há muitos anos no mercado imobiliário, principalmente de loteamento, o João Gabriel Leitão e o Christian Solon. Né? Esses 2 últimos também cariocas. Eles e o Gamboa tiveram uma história muito similar em tempos diferentes, mas passaram por 3G Radar, Kraft Heinz, tiveram uma carreira executiva bastante sólida, principalmente no mercado financeiro, alguns deles. E aí se juntaram, depois de algum tempo, já tendo experiências próximas, se juntaram ao Wilson, ao Gamboa, etc., para transformar, né, um ativo que já era parte do portfólio de cada um deles, com uma evidência bem significativa, em, de fato, uma classe de ativos que a gente queria impulsionar, né? E transformar isso, de fato, numa gestora e trazer recursos de terceiros, investidores, pessoas físicas pulverizados para dentro desse pool. E aí eu entrei na jogada em 2024, início do ano, depois de ficar 10 anos lá, a gente se conheceu por causa disso, inclusive no mercado de incorporação. Eu incorporava aqui em Curitiba junto com um sócio, a minha família é investidora ainda desses ativos. E a LCP, desde 2020, 2021, ela é focada em investimentos alternativos, né? Investimentos alternativos são tudo aquilo que não é mercado acionário e título do governo, a grosso modo, né? Os financistas aqui vão ficar bravos comigo se eu estiver falando alguma besteira, mas é mais ou menos isso. E aí a gente tem 2 frentes na casa. A frente que talvez tenha ficado mais em evidência nos últimos anos é uma frente de private equity de futebol. Então a gente comprou lá direitos de transmissão de alguns clubes da Série A, B e C e renegociou, basicamente quebrou a hegemonia das principais transmissoras aqui, para não dizer nomes, e conseguiu negociar isso em bloco para fazer com que a receita dos clubes seja maior do que o que eles tinham antes. Muito resumidamente é isso. E a principal frente, como eu falei, é a imobiliária e começou com loteamento. Então, a gente financia muitas obras de loteadores através de dívida, que a gente estava falando. Então, eu emulo praticamente um plano empresário, que talvez seja mais conhecido aí da turma que está nos ouvindo. Eu emulo um plano empresário e vou liberando recurso para a obra do cara conforme ele vai medindo mês a mês, e ele vai me pagando no mês os juros e amortizando o principal que eu emprestei para ele. Você criou uma alternativa aos bancos tradicionais. Perfeito. Primeiro foi não só por uma questão de oportunidade, mas por uma questão de cultura mesmo. A gente focou no mercado de loteamentos, que sempre teve essa cultura um pouquinho mais evidente, porque não tinha tanto acesso a banco, né? Então, uma incorporadora vertical, às vezes ela está mais condicionada a trabalhar com Itaú, Bradesco, Santander, que é crédito plano empresário, né? E os loteadores, como não tem tanto acesso a linhas de crédito assim, eles tinham outras alternativas, equity com amigo, fazer dívida com outros tipos de casas, e o mercado de capitais começou a ocupar esse espaço. Hoje, me arrisco a dizer que talvez o mercado de capitais esteja mais presente do que banco para essa classe de ativo especificamente, que é loteamento. E a casa se fortaleceu muito nisso. A gente tem o principal fundo da casa hoje, o flagship, que é o Life 11, que é um fundo listado em bolsa. Hoje tem lá 400 milhões de reais sob gestão, que faz... isso, ele financia a obra de loteadores e compra carteiras de recebíveis para carregar, né? Então, supondo lá, o Eduardo tem 500 lotes e já não quer mais, de novo a gente estava falando não quer mais ficar fazendo cobrança, emitindo boleto, lidando com inadimplência. A gente compra essa carteira, assume esse trabalho, paga para você, obviamente, o valor dessa carteira, valor presente, e carrega esse ativo, fazendo a gestão dentro de casa, otimizando o resultado dessa carteira muitas vezes e entregando o resultado para o cotista. E aí, a partir disso, a casa começou a crescer. Então, de 400 milhões de reais, que é o Life 11, a gente fez uma oferta no começo desse ano para uma tese muito similar, mas com uma renda garantida para o investidor, que captou mais 400 milhões. Agora a gente está com 600 milhões vindo aí para fazer uma tese similar. E aí, esse fundo é um fundo para esses lotes, é um fundo de carteira, que você vão levar e vai a longo prazo, que é a característica hoje do loteador, né? Perfeito. Ele não vende, né? Ele parcela pro
pro comprador, né? Que vai construir a casa ali no lote, né? Daí esse é um fundo que você entrega mais renda daí. É isso. Ele é um fundo focado em dividendo mensal, que é o que a gente estava falando. Ele há 3 anos, isso dá maior orgulho de falar, 3 anos ele é top 3 de pagador de dividendo da indústria. Esse ano a gente ficou, estava em primeiro, né? Ano de 2024 a gente fechou em primeiro. E ele é um fundo, como você falou, focado em receber pagamento dos loteadores que financiam os lotes, né, da venda por exemplo, o Eduardo comprou um lote, ele paga direto para o fundo ou direto para o loteador e depois a gente compra a carteira dele e focado em entregar resultado. E aí depois desse né, respondendo a tua pergunta, Matheus, o Life 11 ele é um fundo perpétuo, então ele não tem fim, né? Obviamente... Vocês vão só renovando carteiras. A gente vai renovando carteira, renovando projetos, etc. Esse fundo de 400 milhões que eu comentei que a gente lançou, se não me engano, em abril, que a gente fez essa captação de 430 milhões mais ou menos, ele é um fundo que tem fim. A gente entendeu uma necessidade de mercado de ter uma renda garantida, então a gente paga inflação mais 9,5% ao ano para o investidor, então ele sabe que a curvinha de rentabilidade dele, diferente de um fundo listado, que às vezes tem uma variação de cota ou outra, ele vai ter uma curvinha... A gente brinca que é similar na NTNB, que é uma curvinha ascendente. E ele tem uma duração de 5 anos mais prorrogáveis por mais 2. Então ele dura 7 anos. Botei o dinheiro lá, vai pagar isso por 7 anos. Vai pagar isso durante 7 anos. Ao final ele recebe o montante principal e os juros do período e encerra. Esse fundo que a gente está lançando agora no final de julho, agora início de agosto, é a mesma coisa. É um fundo com uma rentabilidade pré-fixada, que vai pagar lá 14,5% ao ano. E é um fundo de 5 anos também. E aí esse fundo, da mesma forma de abril, ele entrega uma rentabilidade prevista para o investidor e tem um período determinado. E em paralelo a isso tem o Life 11 que está lá caminhando. A gente fala que são várias escalas de tempo, de rentabilidade, de risco, de apetite do cara. Então a gente entrega, né, a gente fala muito lá, o João, o Christian, a gente fala muito de... A gente quer ser meio que um one-stop shop de mercado imobiliário. O cara precisa de uma solução imobiliária voltada para o mercado de capitais, ele fala com a gente vai resolver lá. E vocês hoje também estão financiando incorporação vertical ou não? Cara, sabe, a tua pergunta é muito boa. A gente começou fazendo um trabalho de incorporação vertical com algo que eu gosto muito, faço há muito tempo via minha família, que é a permuta, como eu comentei. Então, o que eu faço? De novo, eu uso o Eduardo aqui de exemplo, mas o Eduardo incorporador, que é um terreno, o Matheus, que é o vendedor, que é X milhões de reais. Eu compro do Matheus em dinheiro, já sabendo quanto que o Eduardo vai me pagar em permuta. A gente faz uma compra casada e eu já saio com a unidade, com o terreno permutado com o Eduardo. E depois eu vendo as unidades, essa receita vai entrar para o fundo e pagar os meus investidores. Começamos assim. Cara, a gente está vendo um movimento de Brasil de taxa super alta, poupança secando, banco super restrito para financiamento, principalmente a produção, né? Estão focando muito em financiamento de pessoa física. E aí isso a gente já estava muito bem posicionado para ocupar um espaço via mercado de capitais que sempre foi dos bancos. Então, se eu colocar na mesa aí dos últimos 12 meses a quantidade de procura de incorporador vertical que apareceu para nós, eu acredito. É vertiginoso. A gente até confesso que se surpreendeu no começo, assim. Porque antes era muito assim, o mercado de capitais, quando o incorporador vertical procura é porque já está ferrado. E é longe, né? Era distante, né? Distante pra caramba. O cara falou, não, pô, o banco aqui, o meu gerente aqui já me resolve minha vida aqui. Sempre foi assim. Até em termos de taxa, cara. Isso que é curioso. Então, por exemplo, a gente tem 2 operações que a gente está olhando, né? Ainda não é público em função do que a gente não está com a operação alocada, o dinheiro não está na operação ainda, mas que as 2 operações tiveram propostas de bancos com taxas maiores do que a nossa. Olha só. Então, começa a ser uma alternativa viável para o cara. Antigamente não era, sendo bem sincero, o mercado de capitais era muito caro. É engraçado porque a construção civil tem o recurso do FGTS, né? Em tese, que é mais barato do que, por exemplo, os juros, vamos falar uma Selic, o indicador de referência. Mas agora a gente está vendo um pouco que eu estou vendo o mercado, eu estou vendo que a taxa de juros já pegou outras linhas. Não sei se porque não tem mais recurso dessa fonte, batendo capital de outro e subiu a régua. E acho que daí, por isso você comentou que ficou mais competitivo. Isso, perfeito. Cara, porque daí tem um papo muito mais filosófico aqui, que acho que talvez nem vale a pena a gente entrar muito nesse buraco de coelho aí, que é
a cultura do brasileiro de sempre ter poupança, etc. Porque isso acostumou os bancos a emprestarem recursos do investidor a um custo zero. Zero. Melhor negócio. E aí o que acontecia? O cara ele conseguia botar um spread grande e ainda assim emprestar recurso barato. Isso está acabando, né? Seja por FGTS, poupança, etc. Isso está acabando. As fintechs aí, né, que entraram, pô, tá todo mundo já esperto que poupança não é muito melhor negócio, né? E aí o mercado de capitais, os próprios bancões estão tendo que se reinventar para explorar esse gap que está sendo deixado na mesa. Então, a gente está começando, como você falou, subiu a régua, a gente está começando a se aproximar. Nesse caso, já temos várias operações, já está mais competitivo. Então, acho que na minha opinião, né, e talvez seja até um pouco enviesado aqui, a gente não tem muito como escapar disso, tá? Porque assim, você vê, por exemplo, Estados Unidos, né? Você estudou lá, você sabe como que é o mercado de crédito lá. É muito rápido e fácil o acesso. Você não precisa depender de um grande banco para conseguir financiar a tua obra e... hipoteca lá, tudo. Você tem muita oferta no mercado. E aqui a gente sempre foi muito dos bancos, né? E agora que devido, acho que por esse momento de juro alto que a gente está vivendo, está se criando outra alternativa. E como que você vê, Thomas, esse cenário assim, de Selic nas alturas, o que isso impacta para vocês? Porque o investidor ele fala assim, poxa, eu vou colocar no teu fundo, mas o tesouro está me pagando às vezes até mais. Exato. Deve ser uma dificuldade. Um convencimento que você vai ter que criar, e acho que o investidor se questiona isso também. Perfeito. Né? Qual é a visão de vocês? Diversificar a carteira, entregar resultado melhor? O que é a ideia? Então, vamos lá, cara. Acho que assim, a gente tem que partir de uma premissa de que Selic alta é ruim para a economia, ponto. Né? Claro, você vai argumentar que tem alguns players específicos que se beneficiam disso, o investidor, às vezes, com menos risco, consegue ter mais retorno, mas é ruim para a economia, ponto. Ela é feita para isso, inclusive, para você ter uma desaceleração econômica para que a tua inflação muitas vezes não saia de controle. Para outros fins, mas esse também é o principal. Isso posto, você começa a entrar numa seara de ter que se diferenciar em grau de risco e de retorno para você poder ter um investidor interessado em colocar dinheiro no teu ativo. E aí entra naquilo que a gente estava conversando um pouco antes também. Então, cara, é um ativo real, né? Eu trabalho com ativos reais, principalmente dentro da frente de real estate da gestora, né? É um ativo real, que não vai fugir dali, aquela velha terrinha que a gente, investe na terrinha. Eu tenho garantias que sei lá, o Thomas não pagou o que devia lá na minha operação, eu tenho a garantia que o terreno é meu, eu consigo executar, vender num bom preço e ainda ter o dinheiro para pagar o meu investidor. E lógico, o título do Tesouro é super seguro, concordo plenamente, mas a gente sabe que isso não é perene, não é perpétuo. Até porque se for perpétuo, a gente vai ter que procurar um avião aí nos próximos 2 meses e sair daqui, porque daí a gente vai estar num ponto que o Brasil não sustenta. Mas, e a gente, né, por mais novos que sejamos, a gente já viu esse cenário de Selic alta algumas vezes. E vai continuar. Provavelmente a gente veja subida e descidas durante muitas vezes ainda na nossa vida. Então a gente tem que blindar, entregando, como você falou, um perfil de risco um pouco diferente, que é natural que você tenha um risco percebido diferente de um ativo para o outro, uma rentabilidade melhor. Então você pega, por exemplo, o fundo que eu falei que a gente entrega IPCA mais 9,5%. Você compara com o NTNB, que a época do fundo estava pagando lá 7,5% ao ano, mais inflação, bruto de imposto, né? E o nosso fundo entrega IPCA mais 9,5% líquido de imposto, porque o fundo imobiliário, se você cumpre lá os requisitos de quantidade de investidor, etc., é isento de imposto de renda. Então você compara lá, vou chutar aqui, esse 7,7% de um título de tesouro vai cair para 6,5%, 6,1%. Cara, é um prêmio de risco significativo, a gente está entregando 50% a mais de retorno. É muita coisa. É bastante coisa. Né? E com uma proteção de que, a gente tem um ativo real por trás, uma sede, garantia. E se comparar exatamente com o tesouro de longo prazo é menos ainda, né? Menos ainda. Então bacana. E lá a gente fez, eu volto de novo à ideia da criatividade, também vendendo um pouquinho o peixe aqui da casa, a gente fez uma estrutura muito criativa para poder entregar esse resultado. Então, o investidor que está lá dentro desse fundo, que é o investidor da subclasse sênior, que a gente chama, cara, ele está protegido pelas garantias do próprio ativo, que é tudo que tange a uma proteção real daquele ativo, e ele está protegido pela subclasse subordinada, que somos nós, sócios, que colocamos o recurso lá dentro para proteger o cara. Ou seja, tem que dar super errado tudo, comer todo o patrimônio da subclasse subordinada para que comece a impactar a subclasse sênior e a gente tenha que ativar as garantias. Então, o investidor ele olha para aquilo lá
super robusto de garantia, entregando 50% a mais de tesouro, ele se convence que aquilo é um investimento seguro e que entrega um resultado legal. Sim. Ainda mais o lote, né? Que o lote o terreno é difícil. A casa, às vezes, o cara até dá uma... Mas o terreno ali, o cara mantém mais firme ali. É isso aí. Eu ia falar justamente disso, né? Eu estava falando de loteamento e tal. E a gente, né, como consultoria, ele tem acompanhado um movimento de que os antigos, né, loteadores, né, fazer aquele loteamento clássico, tá indo para um movimento de bairro planejado, né? Não sei, né, se já teve essa situação lá na LSP, mas vocês ajudam, por exemplo, a dar uma ideia dessa para um investidor, para o dono daquele terreno, porque a gente vê que é uma tendência de mercado e é algo que, assim, é uma solução que valoriza, né? Isso aí virou uma tendência por questão de valorizar, né, aquela área, você bota... usos diversos lá, ao invés de só botar um uso residencial, você coloca comércio, coloca escola e tal. Já teve alguma situação semelhante? Teve. Como que você vê esse... Cara, assim, respondendo lá a tua primeira provocação, eu brinco que eu sou uma solução, via de regra, financeira pro incorporador, então é raro ele me procurar para eu dar alguma ideia, porque o cara sabe o que está fazendo, a gente procura trabalhar com quem de fato, não é nenhum aventureiro, né? Mas já acontece, a gente bater bola, se você pensasse isso, você pensasse aquilo, isso acontece bastante, né? Inclusive muito mais do que eu tenho papel lá dentro da LCP. Como eu não sou um cara de formação financeira pura, né, a minha capacidade técnica de análise, de etc., é muito mais limitada. Você pega o Christian, que é um cara de mercado, cara... Número. É gênio. Ele é um gênio, e não é só porque é meu sócio, é um dos caras mais inteligentes que eu conheci na vida. E eu já tenho uma vivência que eles não tiveram, que é a vivência de mercado. Então, às vezes, eu sei que, isso aqui não vai funcionar, aquilo ali o consumidor não gosta, Curitibano não é isso, o cara tá fazendo Rio Grande aquilo. Sim. E a gente tem alguns projetos que estão na esteira de bairros planejados, de olhar e financiar, ou às vezes comprar lote, ou ajudar o cara a propor um produto financeiro para ele mesmo. Sim, tem bastante coisa na esteira. Porque vocês têm que colocar dinheiro onde vocês acreditam também, né? Isso. Não é o número prometido pelo incorporador, mas também, vou colocar porque ali eu sei que vai dar pé, né? Cara, a gente tem um mote lá que é bem legal. Isso é um ponto bem relevante que você colocou. A gente só vende o que primeiro a gente compra. Então, primeiro que assim, a gente tem uma filosofia lá de dentro que é comprar literalmente, então, de 20% a 25% do patrimônio sob gestão da casa, que hoje está quase 3 bilhões, é proprietário. Então, é dinheiro de sócio lá dentro. Legal isso. Cara, isso é uma filosofia que a gente tem lá e que não foge, né? Naturalmente, isso no tempo talvez a gente não consiga acompanhar, porque a casa vai crescer bastante, mas a gente vai manter a filosofia de colocar dinheiro relevante em todos os produtos. E o segundo é que a gente tem que comprar o conceito. Você vai me vender uma coisa que eu não acredito, como é que eu vou olhar pro Matheus e vou falar, Matheus, coloca teu dinheiro aqui? Não funciona. A gente conceitualmente tem que estar muito bem alinhado com o projeto antes de qualquer coisa. Mas é interessante, porque traz pro próprio investidor, né? Ele traz, o cara tá com o olhar de dono também, né? Isso. Não tem como ele não ter isso aí. olhar junto. E fora os loteamentos, agora começando com essa vertical... do vertical, né? A gente tem visto muito uma tendência dos fundos AAA, fundos ESG, né? Essa pegada mais voltada também para a sustentabilidade. E acho legal porque você, quando estava incorporando, você nos contratava para fazer certificação dos edifícios de vocês. E acho que agora, num olhar do fundo, acho que você vai ter outra visão, porque o incorporador ele quer entregar um produto melhor para o cliente final, ele quer ter um diferencial competitivo de mercado quando ele busca uma certificação. Já o fundo, pelo menos até os que a gente trabalhou até hoje, ele olha mais segurança, porque é mais uma auditoria no meio do processo. Isso. Que garante que ele não está financiando, por exemplo, não está investindo num edifício, num negócio, num empreendimento que possa ter alguma coisa que infringe uma legislação, que possa causar um prejuízo muito maior para ele futuro, né? Como que você vê assim, essa questão da sustentabilidade e esses rankings assim, atrelado assim, à visão do fundo? Assim? Você já teve alguma experiência nesse sentido? Já, cara. Eu acho que assim, eu começo sempre dizendo isso, mesmo na época da incorporação lá que a gente teve bastante contato, na minha visão, e o mercado está me provando certo com isso,
que a sustentabilidade já não é mais um diferencial, ela é um pré-requisito. Seja por uma questão ética e moral, né, para com o planeta, né, a gente pode também entrar numa seara mais filosófica aqui, seja por uma questão, como você falou, de um processo de cuidado para com o negócio que o cara tem que ter. Então você pega uma certificação, que a gente estava falando do galpão logístico. Pô, uma certificação, o cara ele tem que cumprir uma série de requisitos do processo construtivo dele, que no mínimo, não vou nem entrar no mérito de dizer o benefício que aquilo traz, mas no mínimo o cara tem gestão suficiente sobre o que ele está fazendo para conseguir prestar conta daquilo. Exatamente. No mínimo. Vocês sabem muito melhor do que eu. E engenharia daí, né? Perfeito. Vai pegar um pré-moldadão lá e subir o prédio. Isso. Ou o galpão. É isso aí. Então, acho que já começa por aí. A gente, quando olha projetos, de ter uma certificação, qualquer que seja ela, não vou nem dar nome aos bois aqui, já é um super de um fator de que a gente entende que aquele cara está preocupado com o que ele está fazendo. Claro que a gente tem que entrar no detalhe para entender se aquilo é de fato só um greenwashing, né, uma fachada, ou se o cara está de fato preocupado. Mas a certificação já não é mais para nós um diferencial, só um diferencial, ela é um pré-requisito. E a gente tem visto que, de novo, o caso do galpão lá, quando a gente está procurando um inquilino para o galpão, quando a gente vai prospectar isso a mercado, um pré-requisito do cara o galpão ser certificado pelo mesmo motivo que eu tô falando. Então, quando eu, sei lá, vou falar com, de novo, o Eduardo, que é uma grande varejista que quer alocar o meu galpão, que está certificado pela Ford. Eu falar que eu tenho um lead gold me coloca 5 passos adiante do que o cara que não tem. E, inclusive de preço, tá? Esse cara paga mais pelo galpão certificado do que o cara que não tem certificação. Sim. É até legal você contar aquela história lá. Tem o case, né, da Heineken, né? Ela buscou, né? Tava buscando, era pré-requisito deles que fosse o galpão, e foi a primeira vez que a gente viu a exigência de nível, né? Que exigia nível Gold. Foi legal. Aí por quê, né? Muito porque, isso aí quer dizer que o galpão vai ter muitas vezes energia fotovoltaica, tal, isso aí. Custo operacional mais baixo, né? Custo operacional mais baixo, eles já tinham plano para frota elétrica, enfim. Puta, legal. Tem todo um contexto. E aí começaram a procurar, tal, o nosso ainda não existia, né? Eles... isso aí decidiu a localização para onde eles iam, um galpão logístico. Perfeito. Eles falaram, bom, tem em Osasco, então para onde a gente vai é Osasco. Assim, isso é mandatário mais do que a localização de um galpão logístico, né? Então, cara, isso é bem importante, né? Eu não vejo volta, sendo muito sincero, assim, daí é uma opinião pessoa física, Thomas, aqui, eu não tô falando em nome de ninguém aqui. Eu não vejo volta mais pra gente ter esse tipo de decisão. E pela experiência que a gente tá tendo juntos lá no galpão, eu vejo que é mandatório mesmo. O cara, sei lá, Shopee, Shine, Temu, mesmo esses caras que em tese não tem tanta presença de logo na rua, esses caras querem isso. Eles estão procurando. Custo baixo. Custo mais baixo e segurança que ele tá alugando um lugar bom, né? Exato. Não, isso conta que assumiu o compromisso, né? Exato. E conta também até uma questão de rating do cara, de empresa. Ele também capta, vamos falar, ele tem a sustentabilidade corporativa dele, que ele prometeu que vai reduzir emissões atmosféricas, ele vai fazer a transformação energética, ele tem que estar num lugar sustentável também. É isso aí. Então usa isso, né? Depois você fala, a gente está num galpão livre, tal. É legal. Antigamente era legal que, a gente pegou uma história boa juntos, né? A gente fez lá as primeiras certificações, sei lá, o Arbo primeiro. O Arbo, uns 2016, 17, isso? Foi... Porque a gente começou a trabalhar junto. Lembra da primeira reunião que a gente fez foi 16. Então a gente tá falando de 9 anos atrás. Cara, ainda era o lead que não era nem o GBC, lembra? Que daí a gente passou por essa mudança juntos. E era muito de um argumento de tipo, é ali, mas ninguém sabia por quê. Né? E acho que também graças ao trabalho de vocês fazem de divulgação e de fazer esse trabalho ser reconhecido, hoje é o que eu falei, já não acho que é mais um diferencial, que é lead bonitinho. Hoje é lead porque as pessoas entendem o benefício que isso traz. O desafio é que nesse caso a gente está falando com a pessoa física lá, né? Lá no final da ponta, né? Então acho que a gente vê que cada vez mais, né, esse consumidor também está valorizando, só que é um pouco mais heterogêneo o negócio, né? Algum dá muito valor, o jovem vê muito mais, o antigo não tanto, mas a gente até né, o pessoal os corretores imobiliários, né? A gente conversou aqui e falaram, não,
já vem com certeza e todo mundo já valoriza. Então, algo legal, cara. Não, vai ser legal essa mudança de visão agora que você está em outra cadeira. Perceber isso aí, esse valor agregado adicional. E hoje, como que é, no fundo? Eu tenho um limite para entrar, para investir com vocês? Acho legal você explicar isso, tanto do investidor e depois do incorporador. Legal. Né, para buscar vocês lá. Perfeito. Então, vamos falar primeiro do lado do investidor. A gente tem produto para o cara entrar com R$50, literalmente, na plataforma da XP, do BTG, bolsa, né? Listado em bolsa, que o cara pode entrar com o valor que quiser, que é o Life 11. E tem os fundos que são fundos que têm um ticket maior, o próprio fundo de logística é um ticket desse, são tickets mais elevados. Então, volta àquela ideia de que a gente está se posicionando, a LCP ela é muito focada no mercado do Sul, que é um mercado meio que esquecido pelo mercado de capitais, né? E ultra rico em termos de qualidade de desenvolvedor, principalmente, né, de qualidade de trabalho. E a gente focando nisso, a gente procura tangibilizar para o investidor a mesma coisa, né? E o investidor ele tem N possibilidades e é o nosso posicionamento para entregar N possibilidades de vários tipos de negócio diferentes para o cara. Quero investir no imobiliário? Vamos procurar LCP, seja através de uma XP, seja pessoalmente, que a gente vai ter lá desde o fundo de permuta até um fundo de logística, passando por um fundo de loteamento. Então, não tem ticket mínimo, a gente não tem uma entrada mínima para poder estar junto. Nosso setor de RI pode explicar no detalhe qualquer coisa que a gente precisar. E aí, do lado do investidor, do desenvolvedor, melhor dizendo, né, do incorporador, também não existe um mínimo, né? É claro que daí, dependendo da operação que for feita, a gente é muito transparente em dizer, cara, se você vai fazer essa operação com esse tamanho, nesse modelo que você está pensando, o custo dela não vai valer a pena. Então, tem que ser o maior ou a gente mudar a estrutura. Mas a gente olha projetos de A a Z. A gente olha projeto de 5, 10 milhões, a gente olha projeto de 1 bi. Claro que daí tem um crivo de análise de todo o nosso processo de análise de investimento para entender se isso vai entrar para a nossa esteira de alocação de recurso ou não, que daí tem que passar por uma troca de informações um pouquinho mais intensa, né? Faz o crivo do próprio incorporador. A gente está num ciclo muito legal de parceiro agora, que a gente está entrando na segunda leva de projetos com os parceiros que entraram com a gente lá atrás. Que legal. Cara, isso valida um trabalho. Nossa, vocês sabem dos clientes que vocês atendem várias vezes. Se você tivesse atendendo o cara mal, o cara não voltava. Exatamente. Então, a gente está entrando numa leva muito legal disso. Então, formando uma fidelidade tanto dos investidores. A gente fez um levantamento esses tempos da presença dos investidores em mais de um fundo da casa. E é muito grande. Isso é bacana. Cara, é muito legal. Isso é uma baita de uma certificação do nosso trabalho, né? E do lado do investidor, do incorporador, é isso. A gente tem que entender o cara, ele tem que entender a gente tentar dar a mão para trabalhar junto. E geralmente esse cara, o incorporador, ele tem um negócio e aí vocês tentam encaixar esse negócio num fundo existente? É isso? Depende do caso. Lógico, se o negócio depende for do ticket tão também, grande, né? você pode tentar gerar um novo fundo, imagino, né? A gente tem os fundos que têm a recorrência dos ativos, o próprio Life 11, que é um deles. A gente está sempre fazendo projetos novos, então a gente está sempre olhando para projetos que vão entrar nessa esteira. Tem os projetos que a gente precisa encaixar nesses fundos, que é o exemplo desses dois que eu te falei de prazo determinado. Então, para eu saber se o teu projeto cabe, ele tem que se encaixar dentro dessa esteira, senão ele desenquadra por natureza. E tem os projetos que a gente, cara, não tem nada na prateleira, não tem nada planejado, não tem que desenhar 4 mãos, né? 2 mãos, né? 2 pares de mão. E esse a gente brinca que são os que a gente mais gosta, né? A gente tem muito do pronto, né? Da prateleira, mas a gente gosta do desafio, né? Porque... Não, tem que ter o que paga o boleto e o que dá a emoção. Exatamente. E, cara, a gente tem emoção lá dentro, a gente gosta muito. E prazo a gente brinca que mercado de capitais você começa atrasado. O cara ele nunca vai te procurar, porra, daqui a 2 anos eu quero fazer. Ele já começou a fundação já. Exato, cara, literalmente, a gente está vivendo isso na prática juntos. Até porque eu acho que o mercado financeiro também, né? É muito dinâmico. O Brasil, como é que vai planejar para daqui a 2 anos? Imagina. Não sabe. Não o Brasil até o passado é incerto. Né? Exatamente. É isso aí, cara. A gente Mas é legal, a gente tem que dar uma dinâmica boa aí. E desses projetos são, né, como você mencionou, né, que são reais, existem, né? O tijolo. Tem alguns que você acha que se destacam, que você possa falar sobre? Tem vários, assim, a gente tem essas informações públicas, que são os nossos relatórios gerenciais, a gente tem uns projetos aqui em Fazenda Rio Grande, tem
vários loteamentos que a gente financia, tem Campina Grande do Sul, tem 4 Barras, tem aqui em Curitiba, a gente está junto no projeto em São José dos Pinhais, que, né, tá saindo do papel. Eu sempre brinco que a gente tem as nossas meninas dos olhos, né? Então, às vezes tem um projeto que você tem um carinho a mais, seja porque te deu mais trabalho ou não. Eu tenho um pouco isso vinculado ao fundo de permuta, por uma razão óbvia, né? Eu vim desse mundo, então os projetos de fundo do fundo de permuta são mais... zero diferente no sentido de tratamento, mas, cara, tem um lugarzinho diferente no coração. E os outros projetos a gente trabalha igual, mas aí são projetos que não necessariamente estão aos nossos olhos aqui, né? A gente procura traballar muito na região sul, mas o sul é enorme, né? Enorme, sendo Imagina norte do Paraná ao sul do Rio Grande do Sul. Eu tava pensando aqui, o Thomas saiu de sujar uma bota de barro e agora virou Faria Limer, né? Avenida Batelzer. A gente vai ainda. Tanto que um dos engenheiros que trabalhava comigo lá na UMA, que era um cara em que a gente confiava, meu braço direito, junto com o Evandro, que vocês conheceram bem lá, tá comigo hoje, a gente suja a bota. Legal. Ele, inclusive, hoje tá em Gaúcha do Norte, que era em Goiânia, sei lá onde é que é. Visitando a obra lá. Visitando o projeto que a gente está olhando, né? Apesar de o nosso foco ser no sul, a gente olha para projetos que sejam bons. A gente é muito mais cético em relação a ser o projeto bom ou não do que simplesmente uma região. Não, joia. Thomas, e o que pode influenciar a rentabilidade de um fundo? Por exemplo, eu lembro que na pandemia, principalmente fundos de aluguel, né, sofreram muito, porque todo mundo saiu do aluguel, foi para casa e caiu a rentabilidade no pé. Até teve acho que o mercado de capitais assim, sofreu muito depois para retomar essa credibilidade. Agora a gente está vendo que já voltou, né? Porque muita gente perdeu muito recurso ali. Como que é a visão de vocês para proteger o investidor nesse aspecto? Assim? Cara, eu sempre começo dizendo que é o seguinte, por ser fundo imobiliário, o principal fator de decisão, seja da alocação do recurso por parte do investidor, né, de minha parte, do gestor de recurso, seja do investidor que está comprando um fundo, tem que ser o ativo. Aquele ativo imobiliário tem que ser muito bom. Não adianta você ter a melhor configuração financeira do mundo se o teu ativo é ruim. Cara, aquilo lá invariavelmente vai dar errado. Se o teu ativo é muito bom, você pode ter flutuações pontuais em função de algum movimento de mercado, mas aquele ativo, no final das contas, é bom. A gente sempre parte desse princípio. Então, se o projeto é bom, ele é, entre aspas, a prova de crise. Vai passar uma flutuação. Tanto que se você for olhar pelo próprio exemplo que você deu, os fundos de laje sofreram, com certeza, na pandemia, principalmente com o movimento de home office e tal, mas esses fundos que têm bons ativos já retomaram e hoje estão se bobear melhor do que estavam antes. Sem dúvida. Então, a gente começa por essa análise do ativo em si. E essa é a graça do fundo imobiliário, né, na minha visão. É um ativo, no final das contas, que você pode, se você quiser pegar teu carro e ir lá visitar, você pode ir. É diferente de um fundo de ação. Fundo de ação, você tem um gerente, um diretor que faz alguma besteira, mancha uma reputação, a ação despenca no dia seguinte. Como é que a gente se protege de tudo isso? Primeiro, qualidade do ativo, os bons ativos. Depois a gente tem lá, cara, se for uma dívida, a razão das garantias que a gente tem para compor aquelas proteções se der errado. Depois a qualidade do sócio, do desenvolvedor. Aí tem uma gama de razões que a gente pode ter para subir ou descer uma cota, né? Porque no final das contas é isso. Se você olhar o teu valor patrimonial do ativo e ele estiver preservado e a tua cota flutuou, a tua visão tem que ser a patrimonial, porque você está pensando em longo prazo. Você não interessa se você comprou por 10 e ele está valendo 8 hoje, 20% de desconto, mas se o teu patrimônio não mudou, não teve nenhum tipo de corrosão lá patrimonial que fez baixar teu valor patrimonial. Então é isso, a gente tem uma gama de coisas, eu poderia passar o dia listando as garantias que a gente tenta trazer aqui para os projetos, mas a principal delas é a qualidade do ativo. E quantidade de ativos também influencia? Com certeza. Pulveriza o risco, né? Com certeza. Né? É aquela história, né? Tem um livro que chama Axiomas de Zurique, né? Um livro, não sei se você já leu, mas o grande argumento dos caras é assim, não é o que eu penso, mas o grande argumento dos caras é assim, cara, por que não colocar todos os ovos na mesma cesta se você pode cuidar daquela cesta como se fosse a tua vida? Tem um ponto, né? Eu digo isso porque tem muitos fundos que é monoativo. E o cara tá cuidando daquilo como se fosse o Warren Buffett trabalha um pouco nesse perfil, né? É isso, exato. Mas ele tem o poder de ligar pro CEO lá e falar, viu, arruma isso que você tá falando aí. Arruma a história, exato. A gente não chegou lá ainda, e quem não tem, né? Exato. E aí tem essa visão de, beleza, vou fazer um ativo único, vou cuidar daquilo como se fosse a minha vida, e tem essa visão que você falou, que acho que é a mais tradicional e honestamente é um pouco mais do que eu
tenho como filosofia, que é beleza, vamos pulverizar, porque se der pau em um, a gente consegue compensar com os outros. E da mesma forma, se 2 ou 3 forem bem, eles também não vão fazer o negócio virar um milagre, né? Sim. Mas é isso. Não, legal. E agora você está na cadeira de presidente da ADEME. Tô na ADEME lá. E aí, o que é o papel da ADEME? Conta um pouquinho aí da tua gestão lá. Cara, eu tô na ADEME desde 2022. Né? Eu assumi como diretor de comunicação e marketing lá atrás, era a gestão do Luiz Gustavo Salvático, que é hoje o superintendente da Plaenge aqui. E aí eu comecei eu já era associado há muitos anos, mas participava pouco, sendo muito sincero. Quando eu entrei na diretoria da ADEME, eu comecei a entender mais o papel dessa entidade, né? A ADEME, ela nasceu como uma instituição, uma entidade que era basicamente de incorporadores e desenvolvedores, construtores aqui da cidade, e que nas últimas gestões, os últimos 10 anos talvez, se abriu para ser um grande hub do mercado financeiro. Então hoje lá dentro tem desde fornecedor, startup, jurídico, construtor, imobiliária, dentro de um mesmo ecossistema, né? E o papel da ADEME, né, eu assumi a presidência em 2024 para um mandato de 2 anos, né, 24 e 25, e o papel da ADEME tem sido ser um grande balcão de negócios para esses caras, né? A gente estava conversando há pouco também sobre isso, que é fazer um hub de troca franca, porque a gente, no final das contas, se você é um fornecedor do ramo de sustentabilidade, de qualificação de projetos, e eu sou um construtor, você está sentindo o mercado de uma maneira diferente, mas a gente está dentro do mesmo balaio. Exatamente. O mercado está ruim, está ruim para você, está ruim para mim. E a tua visão pode complementar a minha, deve complementar a minha, senão a gente está olhando unilateralmente. E a ADEME, ela tem se posicionado para isso. Então a gente traz evento de conteúdo para fazer unificação de pontas, a gente traz evento de conteúdo para qualificar a análise do associado, traz dado de mercado, traz eventos exclusivos. Então, a parte das imobiliárias quer fazer um evento com o Eduardo, que é um cara guru das imobiliárias, e a gente quer promover um evento com a chancela ADEME, mas só para imobiliária. A gente faz. Pô, legal. Então ela é um grande hub de conexão de players de mercado imobiliário, né? E lógico que daí defende o setor junto com o Sinduscom, com o Secov, com o Cresce, etc., perante o poder público. Porque daí não vai uma incorporadora, né, defender o seu... Até a gente agora está fazendo um trabalho bacana aí com vocês lá em um grupo, né, de associações que é ajudar nessa construção da nova Curitiba, né? Exato. Então é bem bacana. E como que é, Thomas, hoje você está hoje num cargo de gestão de recurso, passou pela construção civil, como que você vê a tua trajetória, assim, conta um pouquinho dessa mudança, por que você quis sair disso para outra, assim, acho que é legal, porque você é novo e já passou por esses desafios. Boa pergunta, eu gosto de responder ela porque fala um pouquinho da minha história até familiar, né? Eu vim de uma família de industriais aqui do Paraná, né? Minha família foi fundadora da Cimentos Itambé e, por uma razão óbvia, eu meio que nasci dentro do setor imobiliário. O cimento é talvez um dos principais itens aí que compõem o imobiliário. E desde pequeno, nunca tive nenhum tipo de pressão familiar para ser engenheiro, para seguir no imobiliário, mas eu me interessei, né? E, cara, acabei fazendo engenharia civil. Com a engenharia civil eu tive várias experiências, desde obra de Minha Casa Minha Vida até controladoria de uma empresa de obras de rodovia e obras de especiais, ponte, viaduto, etc. E acabei me encontrando na incorporação com a MDGP, que você conheceu bem lá, vocês conheceram bem, na parte de novos negócios e engenharia, né? E em paralelo a tudo isso, o meu family office, né, a minha família, sempre investiu em projetos imobiliários das mais diversas frentes, desde logístico até comercial de rua, de loja de rua, e eu sempre me interessei muito por essa frente, né? Dentro das frentes que a gente tem lá, sempre gostei muito, por uma razão óbvia, eu fui para esse negócio e comecei a me interessar ainda mais e poder trazer um pouco mais para a família. Então eu sempre gostei de ter essa visão passiva do investidor que entra, nós sempre entramos com player junto, então a gente não é operador de nenhum dos projetos. Então entra lá com a MDGP, entra, sei lá, com o Matheus, com o Eduardo, como investidores dos projetos. E por outro lado, eu vivia a parte do tomador desse recurso, que era com a MDGP, eu cuidava da parte de novos negócios, então eu prospectava os ativos que a própria família muitas vezes comprava, desenvolvia lá os projetos com o Marlos e com a turma de lá. E depois eu assumia de novo na engenharia para tocar as obras. Então eu vivi uma frente de alocador de recurso passivo, né, sem demérito nenhum, é só um formato de alocação de recursos. Vivia a frente do tomador de recursos, né, para o cara que de fato pega o dinheiro do Eduardo e vai fazer o dinheiro trabalhar. E eu sempre quis fazer com que a minha
possibilidade de alocação de recurso fosse majorada por trazer dinheiro de terceiros e a gente poder fazer novos projetos. Bacana. Mais projetos, caindo naquela coisa da diversificação, mas às vezes projetos que às vezes a gente não quer por uma questão de característica, por ticket, por qualquer Não coisa. tá no time, né? Exato. E aí foi onde eu já conheci o João Gabriel, que hoje é sócio da LCP lá com a gente. Pessoalmente, a gente estava namorando no bom sentido aí há uns 2 ou 3 anos para fazer algum negócio juntos e acabou que através desse fundo de permuta a gente se encontrou, fez sentido, montamos o negócio, daqui a pouco a gente falou, cara, não vamos ficar com o pé em cada canoa, pula para dentro e vamos fazer com que o teu conhecimento agregue e vice-versa. Pô, legal. Então foi mais ou menos para... não foi por nenhum desgosto do meu passado, bem pelo contrário, acho que foi só um interesse de dar um passo além para entender como é que é uma visão que eu ainda não tinha. Não, e é fundamental porque você traz um conhecimento para eles prática, né? Desde o começo aí da cadeia, que talvez eles tenham mais por um olhar financeiro e você traz essa prática aí, né? É isso aí, a ideia é exatamente essa. Pô, que legal. E você vê alguma coisa assim de uma tendência de futuro assim para fundos imobiliários, assim, alguma coisa que você está vendo que tá aparecendo fora do Brasil e que você acha que vem para cá? Tem alguma coisa assim no radar? Cara, eu acho que assim, primeiro que eu vejo a tendência não só do tipo de fundo, mas dos fundos em si ocuparem muito espaço em muitas frentes, que é por causa do que a gente falou, do gap que está sendo deixado em função da mudança de economia para o mercado de capitais. Essa é a visão que a gente tem muito sólida dentro de casa, lá e a gente está tentando ocupar esse espaço. Eu gosto muito da tese, e a gente está olhando isso, da tese de loteamento. Acho que é um país do tamanho do Brasil, com o déficit habitacional que a gente tem e o tipo de produto que o loteamento realiza o sonho do cara de ter a casa própria, etc. Eu acho que essa tese é muito perene. Eu acho que a gente vai estar olhando o Brasil daqui a 40 anos, ainda vai ter déficit habitacional, infelizmente, e a gente está ali para suprir isso, né? Eu gosto muito dessa tese. Eu acho que a locação está vindo... Como por exemplo, você falou dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é assim, os prédios, tem muitos prédios residenciais que são monodono, né? E eles locam as unidades e lá tem talvez um pouco menos de cultura de ser dono do ativo, enfim. Eles chamam os rental communities, né? É isso, exatamente isso. Eu acho que essa é uma tendência que ainda não tem aqui, muito pequena aqui, muito pequena. Tem algumas iniciativas bem legais de incorporadores aqui de Curitiba que estão fazendo projetos já com esse fim. Então o cara monta um pool de investidores, faz um projeto, constrói esse projeto e com o valor do custo dele ele loca e a rentabilidade é melhor. E eu acho que com o comportamento de mercado de incorporação também muito muito imprevisível, eu diria, né? Em função do ciclo econômico, acho que isso vai começar a tomar um pouquinho mais de espaço. A gente tem olhado algumas coisas nesse sentido. A gente está gostando muito da tese de data center, né? Estamos olhando, a gente trouxe um cara para dentro agora da estrutura, que é o Eduardo Silveira. Ele era CFO da Liga, foi do Private Equity do BTG há muitos anos e ele, cara, tá voando com isso. Ele tá tirando isso do papel. E logística. Logística, cara, o mundo é logística agora. Isso aí, a gente já tá com um projeto junto, vocês sabem bem do que a gente tá falando. E o Paraná a gente entende como um estado que foi muito mal explorado em termos de logística. Cara, a gente tá no meio do maior polo consumidor do Brasil. Exato. E talvez, não digo o maior, mas um dos maiores polos produtores do Brasil. Simples assim. Talvez a região mais rica do Brasil, tirando o Sudeste, né? Que é por quantidade de pessoas. É isso. Você tem o porto que chega tudo por ali, não tem escoamento. E o Brasil é muito... É país continental, né? Então a logística tem que ser segregada, porque senão o cara não dá conta. É o histórico dos sócios, né? O Wilson o grande histórico dele foi logística, né? Exato. Mas você pega, o teu ponto é muito bom. A gente tem, eu não me lembro quantos portos são, assim, dos maiores são considerados, mas você pega Paranaguá, Itapoá, Itajaí, Imbituba e São Francisco do Sul. Cara, são 5, vou me arriscar dizer que 5 dos 7 maiores portos do Brasil. Então aqui, a gente tá falando de Imbituba, que seria o mais longe, é 400 km daqui. Depois a gente vai falar só lá em Santos daí. Santos, exato. Aí depois Espírito Santo, longe, Rio de Janeiro. E ainda assim são os polos de escoamento de outros tipos de produto, né? Você pega aqui, vinculado a polo consumidor, é aqui, cara. É aqui. Não tem o que fazer. A região ali de Itapuá, eu tô acompanhando muito ali o crescimento e, nossa, nessa parte de logística tá impressionante. E o governo está fomentando bastante, né, a parte logística, assim, para destravar um pouco, né? Ficou muito parado. Então, acho que realmente vai melhorar. Ali em Pontal, né? Tem uns projetos novos ali saindo, bem legal, né? É isso aí. A gente participou, né, num projeto de reabilitação, né, do centro de Curitiba. Legal. A gente tá junto. E é um assunto que
já cai para outro assunto que é retrofit, né? Sim. Você acha que é um viés interessante para os fundos olharem também? Cara, eu acho que... Porque são prédios desativados no centro, localizações prêmios, né? Prêmio, e que o cara quer alugar, não quer comprar. Exato. Lá, assim, que eu vou dizer, primeiro a minha visão institucional, né? A DEME está muito envolvida nesses projetos. Até hoje a gente está tendo uma reunião que a Maria Eugênia, que é a diretora lá da DEME, está representando, que é para falar exatamente disso. Vocês estão naquele projeto do plano diretor conosco lá, que está super legal também. Vai ser um baita de um projeto que o setor privado com o público vão entregar para a cidade. Minha visão como consumidor, e acho que vocês, como assim, habitantes de Curitiba, cara, o que a gente está com o nosso centro é uma vergonha. Exato. E assim, não vamos apontar dedo para ninguém, porque acho que isso é muito... Não, esse é o problema em todos os estados do Brasil. Todas as cidades do Brasil. E você vê que isso não é uma tendência global, isso é uma tendência local, regional. Exato. Então a gente passa para renovar, já vou chegar no ponto que eu vejo de retrofit, né? Para a gente renovar isso, passa por uma questão de mudança de cabeça de poder público, iniciativa privada, legislação, etc. E aí vindo para o retrofit, que acho que é a primeira iniciativa que abre essas portas, né? E eu, sendo muito sincero, eu conheço pouco de retrofit, de investimento. A gente fez retrofits em Portugal com família, mas é outro tipo de ativo, outro tipo de legislação e tal. Mas eu sou muito entusiasta da tese. Eu gosto demais da ideia de a gente poder pegar um ativo mega bem localizado, com uma baita de uma carga histórica, reativar esse negócio, habitar com vida, e isso naturalmente traz em volta comércio, traz transporte, né? O centro já tem tudo. Já tem tudo, tem comércio, tem tudo. Só que precisa dar vida, né? E para trazer vida, você tem que botar gente morando lá dentro. Exato. Então eu gosto muito de retrofit, eu acho que tem muito espaço para fundo, sim. A gente não está olhando isso com devido atenção ainda pela quantidade de coisas. Precisa transformar ainda, né? Para poder ter investidor, ter investimento, ele precisa ter... Mas acho que o Curitiba vai fazer um trabalho legal aí, acho que vai ser inovador aí. Concordo. Você pega exemplos que não estão muito longe, você pega o Porto Alegre, tem um trabalho muito legal de revitalização de centro, Rio de Janeiro, que todo mundo dava como perdido o centro da cidade, estão fazendo iniciativas PPPs, né? Para revitalizar o centro, e já tem, eu convivo pouco lá, sendo sincero, mas já tem gente falando, cara, tá dando resultado isso, a gente consegue olhar no dia a dia de atravessar a rua e ver que o negócio tá mudando. E eu acho que o nosso caminho vai ser meio parecido aqui. Bacana. Legal, Thomas, acho que fizemos um overview aí bem bacana. Boa. Thomas, obrigado aí, cara, desejo sucesso aí nessa tua nova jornada, né? Não tão nova, mas começou agora aí nessa parte aí de mercado de capitais. E, cara, muito sucesso e conta com a gente aí o que você precisar. Boa. Obrigado. Cara, obrigado, Matheus, Eduardo. Prazer falar com vocês aí. Vou cobrar mais vezes esse convite, que é legal esse bate-papo aqui e poder falar o que a gente gosta. E parabéns mais uma vez pela iniciativa aí. Acho que tá faltando iniciativa assim e vocês estão cumprindo um papel super legal aí. Obrigado mais uma vez aí. Legal, Thomas. Obrigado aí também pela tua presença e parabéns aí pelo trabalho, né, que você vem desenvolvendo. Muito sucesso em diferentes áreas aí, sempre muito promissoras, né? Boa. Então esse foi o Negócios Sustentáveis Podcast. Fique atento aos próximos episódios.